Que poesia maravilhosa, né, irmãos? Ele pediu 3 pães e 3 peixes a um menino, fez uma multiplicação dos pães, né? Dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele pediu ao menino que trouxesse, mas ele havia criado. Ele usou um jumentinho que não era dele. Realmente, no nosso mundo era emprestado, mas ele havia criado. Mas a cruz que ele carregou, essa todos diziam que era dele. Mas, na verdade, essa cruz era minha e sua. Porque ele morreu por nós. Ele morreu no nosso lugar. Que poesia linda. Que poesia maravilhosa. Que reflete, que exprime tudo aquilo que Jesus viveu. Tudo aquilo que ele fez por nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje é um dia especial. Hoje o mundo cristão comemora a Páscoa. Hoje, muitas crianças ficam ansiosas pela hora de ganhar o chocolate. Alguns adultos também. Não é verdade? Temos os chocólatras, gostamos de ser lembrados através do chocolate. Estamos vivendo uma comemoração onde as crianças valorizam e marcam em sua mente a Páscoa do chocolate. A Páscoa para as crianças é o dia de receber chocolate. O problema não é dar e receber chocolate. O problema é a ênfase que o mundo dá ao chocolate. Irmãos, não há problema nenhum em se dar chocolate, desde que você dê também para essa criança ou para esse adulto o verdadeiro significado da Páscoa. Muito mais do que o chocolate. Que o centro possa ser Jesus nessa Páscoa. Que na mente das nossas crianças possam ser guardadas que a Páscoa é o dia do presente consumado de Jesus. A vitória sobre a morte. Buda foi um líder, morreu e não ressuscitou. Maomé foi um líder, morreu e não ressuscitou. Confúcio foi um líder de uma grande religião, mas morreu e não ressuscitou. Allan Kardec foi um líder, morreu e não ressuscitou. Mas o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, provando que era verdadeiramente o Filho de Deus, ressuscitou por nós. Ressuscitou por mim e ressuscitou por você. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Que Jesus seja o centro da nossa Páscoa, irmãos. Que Jesus seja o centro da Páscoa dos nossos filhos nos nossos lares. Que possamos parar nessa data tão importante, muito mais importante. O nascimento de Jesus é importante, mas a Páscoa é muito mais importante, pois sem ela tudo estaria perdido. A nossa salvação estaria perdida. Então, se temos que comemorar em família, se temos que agradecer a Deus, se temos que adorá-lo, precisamos parar e adorá-lo na Páscoa. E colocar isso na mente dos nossos filhos, dos nossos amigos, daqueles que comemoram a Páscoa de uma forma tão vazia, apenas aguardando chocolates. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra, vamos ler bastante textos. Primeiro Marcos, capítulo 15, verso 33 a 49. Marcos, capítulo 15,
versos 33 a 49. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, mas os irmãos podem me acompanhar. Vamos lá. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando por Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixamo-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, e o mais jovem de José. E na Galiléia eles tinham seguido e servido a Jesus muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Agora vamos ler Marcos 16, um pouquinho para frente. Marcos 16, de 1 a 6. Na mesma página. Ou melhor, de 1 a 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vejam, digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Vocês imaginam a cena? Vamos ler agora outro texto, que é 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 25. 1 Coríntios 1, capítulo 1, 18 a 25. Diz o texto: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Acaso tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana.
agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, lemos aqui 3 textos. O primeiro falando da cena, mostrando a cena exata da morte de Jesus. O primeiro texto mostra a diferença na natureza, em tudo que estava ao redor, quando o nosso Jesus morreu. Irmãos, eu não estou querendo falar mal dos outros líderes das outras religiões de forma alguma, temos que respeitá-los e amá-los. É isso que o nosso Jesus nos ensinou, amar a todos, diferentemente de credo. Mas eu quero salientar a diferença quando o Filho de Deus morre. Não foi uma morte natural, não foi uma morte igual a todos aqueles que haviam sido crucificados anteriormente a Jesus. Pois muitas pessoas eram crucificadas naquela época. O texto diz que o céu se escureceu do meio-dia às 3 da tarde. O céu ficou noite. Imagina aquela cena, o povo todo reunido, zombando de Jesus, crucificado. E quando está perto da sua morte, o céu escurece, a noite, o dia vira noite. Trovões talvez começassem a ecoar. E aquele centurião, o líder daquele grupo de 1.000 homens, né? Se eu não me engano, era isso que um centurião cuidava, o Ananias sabe muito bem, isso que foi militar. Mas aquele momento, aquele homem que tinha o poder nas mãos, vê toda aquela cena acontecendo, ele olha para Jesus e reconhece dizendo, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Você imagina o sentimento daquele homem, depois de ter torturado o nosso Jesus, de ter feito tanta barbárie com o nosso Jesus. Ver a demonstração do poder de Deus sobre a natureza. E naquele momento, depois de tudo isso, reconhecer que ele era o Filho de Deus, que ele havia matado o Filho de Deus. Eu acredito que aquele homem devia tremer tanto de pavor, porque imaginava a sua condenação. Ele, na sua mente, ele imaginava que não haveria perdão para tão horrível pecado que ele liderou contra o próprio Filho de Deus. Você consegue imaginar isso? O sentimento de culpa que aquele homem devia ter carregado naquele instante. Mas o texto continua. E Jesus, no segundo texto, ressurge, milagrosamente vencendo a morte. Os anjos do Senhor removeram, o anjo do Senhor removeu aquela pedra, que já era quase impossível, pois foram muitos homens para colocar, diz a Bíblia, a palavra de Deus, pois eles tinham medo que algo acontecesse. E Jesus milagrosamente ressurge
Aparece aquelas mulheres que não foram poucas, como vocês viram, bem detalhado no Evangelho de Marcos. E elas tinham tanto medo, tanto pavor, quando viram a demonstração de poder, de milagre, na ressurreição de Jesus. Ficaram com medo de falar daquilo que elas haviam presenciado. 2 cenas de terror, 2 cenas, ou melhor, de pavor, mas uma ali ligada com imenso sentimento de arrependimento e tristeza. E a outra cena, amedrontadas, disse o texto, mas misturadas com júbilo e alegria. Agora nós vamos para o 3º texto. Nesse 3º texto, irmãos, nós vemos aqui dois tipos de pessoas que encaram diferentemente esse momento histórico que foi a morte e a ressurreição de Jesus. São as pessoas que no mundo olham para essa cena e negam tudo aquilo que Jesus fez. São as pessoas que estão se perdendo. São as pessoas que não estão sendo salvas pelo poder da mensagem da cruz. São pessoas que olham para essa cena, mas ignoram, fingem que nada aconteceu, fingem que isso não faz diferença na vida delas e vivem totalmente longe da salvação e do poder de Deus, que foi demonstrado na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E temos um segundo grupo, que são aqueles que olharam para essa cena, mas abriram seu coração e se entregaram a esse Jesus de corpo e alma. E se alegraram com a vitória do Messias sobre a morte, que choraram sim a morte de Jesus, mas que de uma forma sobrenatural renasceram para a vida eterna, pois receberam com alegria a notícia da ressurreição do Filho de Deus, da vitória sobre a morte. E eu gostaria de pensar com vocês rapidamente, pois hoje ainda vamos participar da ceia do Senhor, sobre essas 2 figuras. Na primeira, aqueles que se perdem. Nós temos 2 tipos de pessoas que se perdem. 2 grupos que são os judeus, que não reconheceram que Jesus era Messias, e os gregos, ou gentios, como a Bíblia fala. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, na palavra de Deus. E muitos deles chamados de grego, porque antes do Império Romano, a cultura grega foi tão forte que dominou toda aquela civilização, que todo o povo que não era judeu provavelmente falava a língua grega, conhecia a cultura grega, porque ela foi dominante sobre toda aquela civilização da época. O primeiro grupo que está se perdendo, os judeus, tinha uma expectativa de como seria o Messias, o Salvador. Eles esperavam um rei libertador, um rei político, um conquistador de outras nações. Esperavam determinados sinais. Se nós vermos o 3º texto, o verso 22, diz o seguinte: os judeus pedem sinais miraculosos. Os judeus esperavam milagres de Jesus,
como demonstração não de amor, mas de poder, para que mostrasse ao Império Romano e a toda aquela civilização que ele tinha poder e que ele seria o libertador político, aquele conquistador que, além de libertar politicamente o povo de Israel, conquistaria os outros povos. Eles não podiam aceitar o seu libertador morto numa cruz. Jamais poderiam esperar que o seu libertador fosse morrer naquela cruz. Assim como os judeus daquela época, irmãos, tem muitas pessoas que estão no nosso meio, que vivem esperando apenas demonstração de poder, que vivem à procura de Jesus apenas para ver os seus sinais miraculosos. Não conseguem aceitar a mensagem de Jesus como uma mensagem de vida eterna, como uma mensagem de libertação dos pecados, como uma mensagem de união novamente do homem com Deus, mas apenas esperam libertação das suas dores, da sua escravidão com as coisas ruins desse mundo. Esperam apenas milagres para se usufruírem de uma vida melhor nessa terra. Assim como os judeus, eles não conseguem entender que Jesus era muito mais do que isso. Era uma esperança de vida eterna. Um homem que havia sido condenado a morrer, a desaparecer da presença de Deus. Mas vemos aqui os gregos, ou gentios, e a mensagem, diz o texto, que para os gregos a salvação, a morte e a ressurreição de Jesus era loucura. Por que a morte de Jesus era loucura para os gregos? Os gregos eram conhecidos pela sua sabedoria, orgulhavam-se do raciocínio lógico, dos seus mestres, Aristóteles, Platão, Sócrates, Tales de Mileto, Pitágoras e quantos outros. Homens de muita sabedoria, de muita lógica, de inteligência, de matemática, de filosofia, que influenciaram toda uma civilização. E quando eles começam a analisar a morte e a ressurreição de Jesus, não conseguem entender e acham isso uma loucura. Não tem como aceitar. Não existe raciocínio lógico, não existe coerência. Um homem que salvou a muitos, mas não conseguiu salvar a si mesmo de uma morte terrível. E depois você vem me dizer que ele ressuscitou. O evangelho de salvação, queridos, é loucura para nós gentios, para os gregos. Por isso, hoje em dia, muitos de nós continuam ignorando a mensagem da cruz. Pois a mensagem da cruz, irmãos, é uma mensagem de salvação. Como entender? Fica difícil de raciocinar como alguém que poderia morrer por mim para pagar a minha condenação? Isso é loucura. Vivendo num mundo capitalista, não tem como você acreditar que alguém morreria por você para que você fosse salvo. Na cabeça desses homens, eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Eu preciso deixar a minha vida de pecado. Eu preciso melhorar
a minha comunhão com Deus, eu preciso fazer algo. Mas a mensagem de salvação de Jesus é que ele fez por você. Basta você aceitar essa mensagem, recebê-la na sua vida, que tudo que você precisa mudar na sua vida, Jesus vai mudar por você. O Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. E isso é loucura para as pessoas, irmãos. Eu não preciso fazer nada, não. Eu preciso aceitar apenas a mensagem da cruz. E Jesus vai fazer a transformação na minha vida. Jesus vai transformar o meu caráter. Jesus vai transformar o meu modo de viver. E Jesus vai escrever o meu nome no livro da vida. Essa é a mensagem da cruz. Uma mensagem de vida eterna para aqueles que têm fé. Ele pagou o preço. Sexta-feira, eu estava assistindo na Record, tarde da noite, já era lá para meia-noite, um filme falavam da ressurreição de Jesus, e que um centurião, ele estava investigando o corpo de Jesus. Ele não queria acreditar que Jesus havia ressurreto. E ele começou, um tipo de Sherlock Holmes daquela época, e ele começou a investigar. E ele passou, revirando o filme mostrava ele revirando todos os corpos das pessoas que haviam sido enterradas. Ele havia interrogado todos os discípulos, havia interrogado todos, tentando descobrir aonde estava escondido o corpo de Jesus. Mas esse centurião, de uma hora para outra, no filme, indo atrás dos discípulos de Jesus, ele se depara com o próprio Jesus ressurreto. E assustado, apavorado, ele faz a seguinte pergunta para Bartolomeu, um dos discípulos, dizendo: não seria mais fácil ele aparecer para que todos pudessem ver e crer nele? Não seria mais fácil? O mundo aceitaria, Pôncio Pilatos aceitaria, o imperador aceitaria, e o mundo todo creria nele. E ele ali atônito, vendo o próprio Jesus, ainda não entendia a mensagem da cruz. Ainda não conseguia entender a mensagem da cruz. Mas Jesus, mais tarde, quando ele, isso ainda no filme, presencia o reencontro de Tomé com Jesus, e ele ouve a frase da boca de Jesus, que quando se encontrou com Tomé, que está lá em João 20, 29, Jesus disse para Tomé: porque me veste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. É isso que Jesus queria. É isso que a única coisa que Jesus pedia de nós. Ele pagou todo o preço, todo o sofrimento, tudo que havia de ruim, de dor, que merecia, que eu e você merecíamos, que era o preço da salvação, da vida eterna. Mas ele pedia apenas uma coisa: que você pudesse crer sem ver, que você pudesse ter fé sem presenciar a cena. Irmãos, Jesus estava falando da nossa geração, das gerações futuras. Quando Jesus falou: bem-aventurado aquele que não precisa ver para crer, Jesus estava falando que as nossas gerações, as gerações futuras, e as pessoas que não viram essas seriam bem-aventuradas.
essas seriam felizes, porque o preço da salvação Jesus pagou. Mas a única coisa que Jesus pediu, que Deus pediu através de Jesus, é que nós venhamos a ter fé em Jesus. Crer pela fé. Muitos naquela geração não presenciaram e creram. Muitos daquela geração presenciaram e não creram. Por isso, irmãos, que o Evangelho de Jesus não foi para uma geração, mas foi para todas as futuras gerações. Porque é necessário ter fé. Esse é o único preço que Jesus pede da humanidade. Fé para crer em Jesus. Se você viveu até hoje, meu querido, ao largo, sem entender a verdadeira mensagem da cruz, talvez falte em você fé. Fé. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível alcançar a vida eterna. Essa é a única coisa, irmãos, que nós precisamos ter para alcançar a vida eterna. O resto, tudo Ele fará. E Jesus promete transformar as nossas vidas. Porque quando temos fé, é a fé que transforma as nossas vidas. Quando nós cremos, quando nós vemos a cena e aí nós cremos, quando nós não precisamos exercer a fé, ela não transforma a minha vida. Mas quando temos fé, é dela que vem o poder transformador das nossas vidas. Aquele centurião, muitos daqueles que viram e creram, tiveram sim a sua vida transformada. Porque a partir daquele momento, eles creram que as profecias se cumpriram. Que aquele Messias não era um Messias terreno, político, libertador político, mas era um Messias espiritual. E para isso é preciso ter fé. Mas a grande maioria que viu, aquele povo que viu muitos dos milagres de Jesus, a Bíblia nos diz que foi o mesmo povo que diz: crucifica, crucifica, e liberta Barrabás. Pessoas que viram, mas não creram. Que essa mensagem da cruz possa fazer de você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa transformada. E quantos de vocês já viram homens que tiveram um encontro com Jesus e tiveram as suas vidas transformadas? Quantos de vocês já ouviram falar de bandidos, de malfeitores que tiveram um encontro com Jesus e mudaram de vida? Quantos já ouviram de pessoas que eram viciadas nas drogas, encontraram com Jesus e tiveram sua vida transformadas? Mas eu digo algo para você. Eu fui criado num lar cristão e eu não tinha fé. Eu me dizia cristão e eu não tinha fé. E quando eu comecei a viver longe de Jesus, eu tive um encontro muito especial com Ele. E a partir dali, eu comecei a ter a fé verdadeira. E tive a minha vida totalmente transformada. O meu pai era um homem brabo, diz os parentes dele. Até a marca de facada ele tem, porque ele não levava desaforo para casa. Era valente, lutador, boxeador, fazia boxe, fazia judô, e adorava uma briga. Mas quando ele teve um encontro com Jesus,
Eu presenciei um baixinho, um nanico, pegar ele pelo pescoço. Ele dizer, botar a mão sobre esse nanico e dizer assim: não faça isso, eu não quero o seu mal. Eu quero o seu bem. Porque Jesus me ensinou a te amar. E pregou o evangelho de Cristo para aquele homem que estava segurando na sua camisa. E aquele homem foi baixando a mão, e comovido pela palavra, virou as costas e foi embora, sem dizer uma palavra. É esse Jesus que transforma, meu irmão. É essa fé que transforma. E pode transformar a sua vida. A mensagem da cruz é o poder de salvar e transformar todo aquele que crê no Senhor Jesus. Amém?